Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, são 10 os leprosos, mas somente um entrou no Novo Testamento. Somente um foi salvo, somente um ganhou as portas abertas do céu. Explico. Esses 10 leprosos vieram a Jesus e, olhando para Jesus como um profeta, como um mestre, como alguém poderoso, e foram lá para receber de Deus uma dádiva, um milagre. O evangelista São Lucas nos diz com muita clareza: eles pararam à distância. E essa distância, ela, claro, é a distância física, porque os leprosos precisavam ficar distantes, conforme a obediência da lei. Mas é também uma distância espiritual, porque eles ainda não sabem quem é Jesus. Eles chamam Jesus de mestre. Mestre, tem compaixão de nós. Jesus, para eles, ainda não é o Filho de Deus. Jesus é um mestre. E acreditando que Jesus tem alguma coisa a ver com Deus, eles ouvem de Jesus aquilo que se esperava de um mestre de Israel. Vão e se apresentem aos sacerdotes no templo para comprovar a cura, e no meio do caminho acontece a cura. Ora, no meio do caminho aconteceu a cura, mas não somente. No meio do caminho aconteceu a graça. Todos os 10 leprosos foram tocados pela graça suficiente de reconhecer Jesus como seu único Deus e Salvador. Vendo-se curados, aconteceu com aqueles leprosos que eles não somente receberam uma graça física, mas receberam uma graça espiritual de poder reconhecer em Jesus o Deus Salvador. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso pela admiração de Jesus. Quando o leproso samaritano retorna para reconhecer a fonte da graça, que não era o templo de Jerusalém, não eram os sacerdotes lá, não eram as leis e os preceitos do Antigo Testamento, mas havia uma outra fonte salvadora, e essa fonte salvadora era Jesus. Quando ele finalmente reconhece, Jesus se admira que os outros 9 não tenham reconhecido. Vejam, aqui é que está o segredo da leitura desse Evangelho. Se não houvesse esta graça escondida, Jesus não teria direito nenhum de reclamar. Jesus, aliás, estaria até sendo meio injusto. Por quê? Porque Jesus disse aos 10 leprosos: vão, Jesus deu uma ordem, vão e se apresentem aos sacerdotes lá no templo de Jerusalém, porque são eles quem têm a função recebida de Deus de atestar a cura da lepra, para que vocês sejam reintroduzidos na sociedade. E os 10 obedeceram. Mas no caminho veio a cura. E no caminho não veio somente a cura, no caminho certamente veio a graça. A graça que estava lá de eles terem fé. Mas somente um colheu a graça espiritual de ter fé e voltar para Jesus e reconhecer nele a fonte da fé. E aqui vem então a aplicação do Evangelho a nós. Graças físicas e materiais, todos nós as recebemos. Você recebe
comida, saúde. Você tem. Todos os dias nós temos do que dar graças. Antes de comer, fazer a nossa refeição, antes de comer um pedaço de pão, o que é que nós fazemos? Nós damos graças a Deus. Sim, recebemos de Deus benefícios materiais, mas estamos atentos para os benefícios espirituais? Estamos atentos para o fato, para a maravilha de que nós temos fé? O que é a fé? A fé não é um incômodo, uma desvantagem, uma coisa, que chato, eu tenho fé e não posso aprontar e fazer o que eu quero. Todo mundo pode, porque eles não têm fé, aí eles aproveitam a vida, e eu, droga, não posso fazer porque eu tenho fé. Não, a fé nos coloca com os pés cravados no chão da realidade de que em Jesus Cristo existe a salvação, e é por isso que aqueles 10 leprosos, 9 receberam a cura física, e os 9 da cura física, nada lhes adiantou ser curados fisicamente, porque aquela carne lisinha, aquela carne restaurada, aquela carne miraculosamente refeita, vai apodrecer no túmulo logo em seguida. No caixão, todos nós seremos pior do que leprosos. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E somente um salvou a sua alma. Somente um. Nós nos damos conta do privilégio maravilhoso que é ter fé e saber o caminho da salvação? Nós nos damos conta do privilégio que é saber que Jesus é o único Salvador e que só existe um único caminho de salvação. O único caminho de salvação é você crer em Jesus Cristo, pedir o batismo, se arrepender dos seus pecados e, se cometidos depois do batismo, procurar a confissão na única fonte de perdão dos pecados, que é o confessionário, que se encontra na única Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a única fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a fé que nos salva. O que nos salva não é simplesmente essa religião diluída, meio que universal, que diz assim: o importante é reconhecer que tem um Deus que nos dá benefícios, como é o caso dos 9 leprosos. Os 9 leprosos reconheceram o Deus que lhes dá benefício, mas não reconheceram o Deus encarnado em Jesus Cristo e não voltaram. Os 10 leprosos receberam, todos eles, o mesmo milagre, mas somente um recebeu a salvação. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Meus queridos, nós hoje celebramos a missa votiva de São José, como nas quartas-feiras, que são dedicadas a São José. São José, ele é nosso guia e patriarca que nos ajuda a fazer a vontade de Deus. São José, ouvindo os sonhos de Deus, ouvindo as mensagens dos anjos, São José obediente, foi aquele que guiou a Sagrada Família. Nós também peçamos a Ele de ter um coração como o desse leproso. São José ouviu a vontade de Deus. São José soube mudar o curso da sua vida.
de chegar e dizer: não, eu ia fugir, mas Deus me pede para não ter medo de receber Maria. Não, eu ia ficar em Belém, mas o anjo me pede que eu vá para o Egito. Não, eu ia ficar no Egito, mas o anjo me pede para voltar para Nazaré. Não, eu pensava em ter vida longa, mas Deus me pede para desaparecer da cena e dar lugar a Cristo. São José, mais do que São João Batista, ele sim podia dizer: convém que Cristo cresça e eu diminua e desapareça. São José, pai e patriarca dos discernimentos, que ele nos dê, intercedendo por nós, a graça, como o leproso do Evangelho, de enxergar não somente as graças materiais que Deus nos dá, mas as luzes sobrenaturais que recebemos todos os dias para fazer a vontade de Deus, para virar a nossa vida pelo avesso, se for necessário. Coragem! Peça a São José a coragem de poder mudar sua vida pelo avesso. Se você está longe de Deus, se você está seguindo um caminho que é da sua cabeça, mas não é o caminho dele, peça luzes. São José vai interceder e nós seremos então felizes leprosos que voltamos dando graças a Deus para receber de Cristo esta palavra salvadora: levanta-te e vai, tua fé te salvou.